Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Gostaria de começar o vídeo de hoje com uma frase do Arlie Cravo que diz: consciência não se impõe, se aprende por contágio. É muito importante a gente entender o significado dessa frase para que a gente consiga, em muitos momentos, quando a gente se sente ali incentivado a dar a nossa opinião para outras pessoas, a invadir o espaço da outra pessoa, a dar respostas, sugestões, conselhos para as outras pessoas sobre como elas devem gerir a própria vida, para que a gente não caia numa espécie de invasão ao espaço pessoal da outra pessoa, para que a gente não entre com a nossa vaidade, com o nosso ego, com a nossa vontade de controlar o comportamento, a vida da outra pessoa. Quando o Arlie Cravo, nessa frase, ele diz que consciência não se impõe, se aprende por contágio, o que isso significa? Significa que, pela fala excessiva, pela catequização das pessoas, de você ir lá e falar o que é certo, o que é o errado para aquela pessoa, de você ficar mandando na vida da pessoa, não é por esse tipo de postura, por você ficar falando o que é certo, o que é errado, que a outra pessoa vai aprender de fato algo, que ela vai expandir o nível de consciência dela. Mas é quando, por contato com essa pessoa, por convivência, pelo seu exemplo, pelas suas atitudes internas, pela sua postura interna, pela sua amorosidade, pela sua energia, é que aquela pessoa vai tendo percepções, as fichas dela vão caindo e ela vai então aprendendo, vai então expandindo a consciência por contato, por estar próximo, por estar em contato com você e acabar percebendo posturas em você que ela admira, coisas que você faz que podem ser benéficas a ela. Então é nunca por uma coação, nunca por uma tentativa de controlar o comportamento da outra pessoa, nunca numa tentativa de invadir o espaço do outro, de ficar ali falando o que é certo e o que é errado, que a outra pessoa de fato vai aprender, que de fato a gente vai conseguir espalhar uma mensagem, espalhar uma informação, um conhecimento. Porque como mesmo diz uma das ideias que eu aprendi com a Arlie Cravo também, informação é diferente de consciência. Então a gente pode ter informação. Então pode vir alguém, espalhar aquela informação pra gente, falar que aquilo é certo, que tal coisa é errado, e a gente vai ter informação na nossa cabeça, na nossa mente. Então, pra nossa cabeça, pra nossa mente, a gente vai ter aquela informação de que aquilo, isso é errado, aquilo é certo. Mas para a gente poder ter consciência daquilo, a gente precisa ter passado pela experiência. A gente precisa ter tido experiências que comprovassem aquilo. A gente precisa ter certeza daquilo, ter convicção. E para ter convicção, a gente precisa passar por essas situações. A gente precisa ter a nossa própria experiência, sentir aquilo na nossa própria pele, passar por experiências para aquilo ser confirmado, ou então esperar o momento propício onde a gente vai estar mais maduro para entender aquilo melhor. Então, essa tentativa da gente ficar catequizando outras pessoas, controlando o comportamento delas, na verdade, mais vai prejudicar do que ajudar. Porque a gente só vai estar trazendo uma informação que depende muito da forma como a gente traz essa informação. Então, uma coisa é a gente dar uma sugestão, acolhendo a percepção da outra pessoa, com uma postura humilde, trazendo para essa pessoa que a gente não sabe tudo, que aquilo que a gente está compartilhando serve para a gente, para a nossa vida, para o nosso caminho, mas que talvez não sirva para outra pessoa, não sirva para o caminho dela. Aí, nessa sugestão, que não é mandar, que não é falar o que é certo e o que é errado, mas é você ter muito tato, você ter muito cuidado, muita delicadeza, muita gentileza para dar uma sugestão. Se você for solicitado, então a pessoa veio te pedir uma sugestão, um conselho.
uma palavra e você traz isso, sempre com muita delicadeza, com muita humildade. E se a pessoa não te pediu, ainda mais se você se sentir na intuição de falar, se aquilo realmente for uma intuição, aí o cuidado tem que ser ainda maior, para você ter esse cuidado de não invadir o espaço da outra pessoa, para você poder falar de uma forma com que o ego daquela pessoa não se sinta ofendido. Então você tem que ter muito cuidado no seu tom de voz, na forma como você fala, para outra pessoa não ficar com raiva. O que é muito difícil, né? É muito complicado. A gente não sabe exatamente o que que vai gatilhar no outro uma raiva, uma postura de defesa. Mas tem coisas que a gente pode fazer, ter um tom de voz mais manso, ter cuidado no tom de voz para não parecer muito raivoso, nas expressões que a gente usa, nas palavras que a gente usa. Nunca falar de uma forma a parecer ríspido, parecer que a gente está mandando na vida do outro, mas sempre em tom de sugestão, sempre com muita humildade, expressando para aquela pessoa que a gente não sabe tudo, que aquilo pode servir, não pode servir, né? Que aquela simplesmente uma sugestão que funciona pra gente, que pode não funcionar para ela. E aí, a pessoa ela vai acolher ou não, se ela sentir que deve acolher ou não. Se ela sentir no coração dela, se ela sentir que faz sentido ou não. Mas pode ser que essa sugestão que você dê para outra pessoa, ela não siga. E tá tudo bem, porque às vezes o que funciona para nossa vida, talvez não funciona para a vida do outro. Talvez o que a gente tem de hábito, a gente tem de estilo de vida, talvez não vai servir para outras pessoas. E que bom que somos pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, egos diferentes, níveis de consciência diferentes. Então, pode ser que uma coisa que sirva para mim não sirva para outra pessoa. Cabe à pessoa sentir se aquilo serve ou não e acolher se sentir que deve ou não. E aí, é importante a gente ter muito cuidado na hora que a gente dá uma sugestão, um conselho, que a gente expressa uma palavra, uma ideia, uma informação, porque pode ser que o nosso ego entre ali pela porta de trás, no momento que a gente realmente tem essa vontade de ajudar a outra pessoa, mas pode ser que nosso ego entre pela porta de trás e a gente acabe tendo uma postura de querer controlar a outra pessoa, o comportamento dela, a vida dela, ou de se achar arrogante, ter uma postura de que a gente sabe tudo, de que a gente também não está aprendendo como a outra pessoa, e todos nós estamos aprendendo em várias áreas, todos nós estamos aprendendo, todos nós nos equivocamos em alguns sentidos, em algumas áreas da vida. E aí, então, a gente tem que ter muito cuidado quando dá uma sugestão, quando expressa uma ideia, quando dá uma ajuda para outra pessoa. Porque a gente tem que ter esse cuidado para o nosso ego não entrar na frente e a gente acabar querendo controlar o comportamento, a vida da outra pessoa. Porque, gente, eu sinto, principalmente na minha vida, vendo as experiências, as coisas que eu fui acolhendo, as sugestões que eu fui acolhendo, os estilos de vida, as coisas que eu fui trazendo para mim ou não, que não foi por um excesso de ensinamento radical, metódico, não foi uma coisa de dogmática, de ficar alguém falando o que é certo, o que é errado para mim, mas foi muito uma experiência de muita educação. Tudo que eu acolhia, antes de acolher, eu sentia se aquilo servia para mim ou não. As pessoas que até hoje em dia, por exemplo, eu sigo, eu admiro como professores, eu admiro como pessoas que trazem um conhecimento, pessoas que eu acolhi muito das sugestões, muito do estilo de vida, muito das informações, são pessoas que sempre tiveram essa postura de muita educação, de respeitar muito aquilo que a vida que eu vivo, o meu nível de consciência, o momento de vida que eu estou, de respeitar assim a possibilidade de eu ter uma opinião diferente. Então trazem sempre uma informação, uma ideia, com muita gentileza, com muita delicadeza, com muita tranquilidade, nunca numa postura de imposição, de controle, de tem que ser assim, se não for assim vai acontecer isso e aquilo, mas sim com muita delicadeza, sempre respeitando a possibilidade da outra pessoa ter uma consciência diferente, a possibilidade da outra pessoa ter uma ideia diferente, ver a vida de uma forma diferente. Eu foi assim que eu fui acolhendo as coisas para minha vida.
Sempre que chegava alguém, por exemplo, para mim, e falava: "Ah, isso tem que ser assim, porque esse é o certo, aquele é o errado, você tem que fazer isso e aquilo". Sempre que vinha com essa postura dogmática, e às vezes não é nem a informação, às vezes tem coisas que hoje eu sigo, hoje eu acolho, que pessoas no passado me falaram, mas que eu só consegui realmente perceber a verdade naquilo, perceber como aquilo me beneficiava, querer acolher aquela sugestão na minha vida, quando a forma como a outra pessoa me trouxe mudou. Quando eu escutei isso de uma outra pessoa que falou de uma forma diferente, quando eu comprovei isso na minha própria vida. Então não foi através dessa postura dogmática excessivamente racional, sem levar em conta o mundo interno da outra pessoa, a vida da outra pessoa, que eu fui acolhendo algumas coisas, algumas sugestões na minha vida, algumas informações, que eu fui aprendendo as coisas, tendo experiência. Foi sempre de uma forma que eu recebi aquela informação da outra pessoa com muita delicadeza, com muita gentileza, e aí, ao mesmo tempo eu sentia dentro de mim se aquilo fazia sentido para minha vida ou não. E aí depois eu tinha alguma experiência e realmente comprovava que aquilo era para mim, sempre ali escutando o meu próprio coração, escutando aquilo que servia para mim e sentindo como aquilo se desenrolava, como aquela informação se desenrolava. Então, a gente pega essa ideia da Arlie Cravo de que é por contágio, não por imposição, e a gente começa a ter uma postura de mais tranquilidade quando a gente precisa, quando a gente sente a necessidade de dar uma sugestão, de falar da nossa intuição para o outro, de alguém vir pedir a nossa palavra, o nosso conselho, a gente ter essa postura mansa, essa postura humilde, saber que a gente não sabe tudo, saber que a gente ainda está aprendendo, e todos nós estamos. E aí eu lembro de uma outra frase que é de Santo Agostinho, que diz: Ide e pregai o evangelho, e se necessário, usai palavras. Essa frase ela também entra muito de encontro com essa outra que eu comentei aqui com vocês, porque quando a gente fala de ir de pregar o evangelho, a gente acha que a gente tem que ficar falando, falando e falando, que nem um papagaio, repetindo, até aquilo entrar na cabeça da outra pessoa, a pessoa começar a seguir. Mas na verdade não é pela palavra que a outra pessoa vai receber de fato aquela informação, que aquilo vai tocar ela profundamente. Mas sim quando através das atitudes, através da postura, da nossa energia, que a gente traz aquele ensinamento. O que tem mais peso pra gente? Quando alguém simplesmente fala que nem um papagaio uma informação, mas a gente não vê na vida prática daquela pessoa, a pessoa usando aquela informação, ou quando a gente vê uma pessoa que faz aquilo que ela fala, ou às vezes faz uma coisa que ela nem fala que faz, mas a gente vê que faz, e aquilo dá certo e ela garante os louros, garante os benefícios daquilo que ela faz. O que mais pesa pra gente? Pra mim, pelo menos na minha vida, quando eu vejo alguém fazendo algo na vida dela prática, eu vejo que aquilo a beneficia, então aquilo tem mais peso pra mim do que alguém que simplesmente fala que faz aquilo, fala que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas que eu não sinto verdade ou que eu não sinto afinidade com aquela ideia. Então, quando a gente pega essa ideia de ir de pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras, a gente tá na ideia do quê? De que talvez seja necessário palavras. É uma possibilidade, talvez seja necessário você falar algo. Mas sempre vai ser necessário a gente falar, comunicar e expressar através da nossa postura, através da nossa consciência, através da nossa energia. Então, se você quer realmente trazer uma boa sugestão para alguém, comunicar uma ideia para alguém, em vez de você tentar catequizar a outra pessoa, ficar ensinando ela, fazer ali uma palestra para outra pessoa, ficar dando sermões, que tal você mostrar com a sua postura? Que tal você mostrar para a pessoa com a sua vida, com os benefícios que você traz para você, com a sua energia, com a sua postura, com a sua consciência. E pode ser que isso funcione muito mais para aquela pessoa perceber como tal atitude, tal hábito vai trazer benefício para ela. Ao contrário de você ficar ali o tempo todo falando e falando e falando, e aquilo acabar soando como uma tentativa de controle para outra pessoa, porque muitas vezes é.
Então a pessoa ela vai se sentir acuada, ela vai sentir que você está tentando invadir o espaço dela, a vida dela, controlar ela. Pode ser que ela comece a ficar na defensiva, pode ser que ela se sinta muito ofendida. Então a melhor forma de realmente trazer um ensinamento para alguém é através da própria postura, das próprias atitudes, com muita educação, com a própria energia. É assim que a gente vai ensinando e compartilhando informações para outras pessoas e também é assim que a gente vai aprendendo com os outros. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança, a criança, ela não, assim, um bebezinho, por exemplo, ele aprende vendo os pais, ele aprende vendo as outras pessoas a andar, a falar, né? Não é você falando, ó, você tem que andar assim, você tem que pôr o pé assim, mas é você demonstrando, ele observando, ele tentando, ele vendo outras pessoas que ele vai aprendendo as coisas. Então é uma linguagem mais não verbal, é uma coisa menos falada, de falar, de ter a informação, é mais de experiência, de sentir, de observar. A gente pode pegar esse exemplo, o exemplo da criança, e levar para a nossa vida. Muitas das coisas que a gente aprende observando. A gente aprende tendo a experiência e não necessariamente só ouvindo. Porque aquilo que a gente só ouve, que a gente só recebe de fora para dentro, né, do que vem do outro, mas que não toca a gente tem informação. Mas aquilo que vem de dentro para fora, que primeiro a gente tem experiência, que primeiro a gente sente afinidade, que primeiro a gente tem intuição e depois a gente vê isso na vida prática, isso realmente a gente aprende, isso realmente se torna uma consciência pra gente. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e vou ficando por aqui.